Nós chegamos na aula número 9 e nela vamos terminar esse primeiro movimento aqui, nessa primeira parte do Antigo Testamento, uma parte pequena, né, comparada com o restante, que é o prólogo, né? Então, uma espécie de prefácio, né, um início. A segunda parte do Antigo Testamento, ela vai desde agora, né, o capítulo 12, chamado de Abraão, né, finalzinho do 11, começo do 12, de Gênesis, e vai até o final, né, até Malaquias. Mas nós vamos dividir essa segunda parte depois em 3 subpartes, subtópicos, conforme as alianças. Então, a aliança da promessa, a aliança da lei, a aliança do reino. E aí nós chegamos ao fim e passamos para o Novo Testamento. Semana passada, vendo sobre a queda, nós vimos, né, sobre o juízo divino. O pecado não passa impune. Isso precisa ficar bem gravado. O pecado é uma ofensa a Deus, a sua perfeição, a sua santidade. E o que Deus fez com Adão e Eva foi uma aliança, um acordo. É chamado aliança das obras. Se vocês não comerem aqui desse fruto, né, me obedecerem nesse mandamento, vocês vão viver, né, vão ter que ir esse paraíso. Mas se desobedecerem, certamente vocês vão morrer. Essa é conhecida aliança das obras. Nós hoje não conseguimos, Deus não estabeleceu conosco hoje a aliança de obras. Por quê? Porque a nossa condição hoje de pecadores não nos dá qualquer chance de escolher sempre a obediência, certo? Então, qualquer aliança das obras conosco, certamente seria quebrada em segundos, em minutos, ou em pouco tempo. Mas com Adão e Eva foi possível Deus estabelecer essa aliança das obras. Obedece, vida; não obedece, morte. Porque eles, criados à imagem e semelhança de Deus, desfrutavam lá do livre-arbítrio perfeita, condição perfeita para a obediência, certo? E aí, uma vez que essa aliança foi quebrada, que eles desobedeceram aquele pacto com Deus, então o juízo veio. Nós vimos as instâncias da morte na semana passada. Vimos que o pecado de Adão e Eva, ele passa a fazer parte da natureza de todo ser humano, e isso levou a humanidade à degeneração. Esse capítulo 6, versículos 11 e 12 mostra como que estava a terra, né? Eu vou até reler aqui. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, e eis que os farei perecer junto com toda a terra. Então olha a situação que chegou à degeneração da humanidade, a humanidade praticamente se destruindo em violência. Então nós vimos também que nessa situação Deus não abandonou. Deus não disse: não deu certo, que se matem, né, que se destruam, e depois eu vejo o que eu faço. Se eu destruo tudo, faço de novo, e deixa eu ver a coisa acontecer. Não. Existem algumas coisas reveladas nas Escrituras que realmente são intrigantes, e que a gente vai entender racionalmente, não digo, mas conseguir compreender lá na glória. Porque quando a gente estuda a respeito dos decretos e das providências divinas, nós vamos entender que tudo
tudo isso já era de conhecimento de Deus, porque Deus, ele não se surpreende com coisas que acontecem no futuro, uma vez que Deus, ele é, digamos assim, atemporal. Deus, ele não existe no tempo como nós. Então, imagine que Deus possa olhar presente, passado, futuro, para ele é uma visão imediata. É assim que a gente consegue explicar, né? Como eu disse, lá na glória a gente deverá ter condições de entender essa grandiosidade de Deus, essas questões que hoje racionalmente a gente não explica, a gente acredita, né? Ou a nossa explicação ela vai dessa maneira, sem poder apresentar argumentos que a lógica racional humana conseguem construir. O fato que a presença do pecado está dentro dos decretos e providências divinas. Isso intriga um pouco, não intriga? Então, eu estou escrevendo, eu vou lançar um vídeo daqui uns dias. Eu escrevi um texto e vou produzir um vídeo sobre a vontade permissiva de Deus, porque é muito usado, e mostrar como que essa coisa funciona, através das doutrinas dos decretos e da providência. E Deus não foi pego de surpresa, e aliás a própria existência do pecado está dentro dos seus decretos divinos. Então o que nós vemos? O plano restaurador de Deus. Porque ao mesmo tempo, né, que Deus tinha o conhecimento e dava permissão para que o pecado pudesse ser praticado, Ele também já traz os elementos necessários para que haja a restauração do pecado. Ok? Aí nós vimos na semana passada o Gênesis 3,15, nós vimos a família, né, de Sete, e paramos ali em Enos, porque diz lá o texto, né, que a partir do nascimento de Enos, então o nome do Senhor passou a ser invocado. E aí a gente poderia, num outro momento, entender, né, como que famílias e gerações passam adiante a fé. Que esse é um dos principais papéis e funções da igreja e dos pais, passar adiante a fé, porque afinal de contas, Enos só pode ter aprendido com Sete, ou com o próprio Adão, porque a gente está vendo que Adão foi morrer lá na época do Matusalém lá, né? Então pode ter também aprendido diretamente com o seu avô, ou com o seu pai, mas o fato é que a tradição, o conhecimento foi passado oralmente. A Bíblia é escrita bem mais tarde, os textos são conhecidos e bem mais tarde, né? Tradicionalmente atribui-se a Moisés o autor de Gênesis. E claro que isso é discutido, é debatido em alguns círculos de estudiosos, né? Mas o entendimento aí mais comum, mais adotado. Bom, e aí a gente parou nesse quadro da genealogia de Sete, e nós já vimos também a genealogia de Caim, né? O que veio de Caim, a gente viu o Lameque, que foi um assassino pior do que ele, né? Parece que 10 vezes pior do que ele, né? Enquanto a gente vê que famílias e ramos da sociedade vão se degenerando, existe uma linhagem fiel. E o Gênesis 6, quando diz, né, que porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Porém, quando a gente volta lá no versículo 8, né, 3 versículos antes do que a gente leu, está assim:
Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus, gerou 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Então, quando a Bíblia fala, o versículo 11 e 12, olha, a violência está em todo mundo está corrompido, ela está abrindo aqui, não, todo mundo, mas tinha um fiel. Então, ao mesmo tempo que ela coloca que havia um homem que andava com Deus, mas qual era a condição? A condição que você pudesse dizer, essa é a marca da humanidade, essa é a situação da humanidade: corrupção total, violência total. Então, desse homem fiel, é quase que um recomeço, não um recomeço da criação, porque nada mais foi refeito, nem a humanidade foi criada de novo, mas, de certa maneira, se a gente for olhando o texto bíblico, da mesma maneira que todos nós, e todos os bilhões de seres humanos que já nasceram, são descendentes de Adão e Eva, também são descendentes de Noé e a sua esposa, e de um dos 3 filhos aqui dele. Então, não foi um sentido, não foi um reinício no sentido, zerei tudo, pagou e começando. Mas Deus deu como que um basta naquela geração, para que de um homem viesse uma nova geração. O que a gente vai ver depois é que esse homem Noé, ele, apesar de ter essa virtude de andar com Deus, e eu não sei se foi esse ano, acho que foi o ano passado, provavelmente, ou 2019, eu fiz um sermão sobre essas características de Noé, apesar dele ser esse homem virtuoso e que deve servir de exemplo para a gente, que a gente tem que se espelhar nele, ele era um pecador, a gente não vai entrar nesse detalhe, mas existe até uma situação meio estranha, em relação a ele, que se embebeda, aquelas coisas todas, mas mostrando o que? Ele não era um homem perfeito. Nós não estamos vindo de um homem perfeito, mas de um homem pecador. E o pecado está aí, presente novamente. Então, Noé era aquele homem que se destacou, que Deus encontrou as virtudes necessárias para que ele fosse usado de uma maneira especial. Como foi o caso de Davi, que a gente estudou recentemente e tem falado agora de Salomão, um homem segundo o coração de Deus. Certamente Moisés também, que Deus preparou desde o nascimento. A história de Moisés, a história de Samuel, começa antes deles, começa nas mães, começa no povo. E o mesmo caso de Maria, que também, diz o texto, uma mulher que foi agraciada por Deus e encontrou favor, ante o Senhor, e escolhida para que fosse gerado o Filho de Deus. Não são pessoas perfeitas, mas a gente tem que reconhecer que eram pessoas que tinham virtudes, e que Deus considerou que seriam os seus instrumentos para aquela obra. Ser instrumento de Deus não faz a gente melhor do que ninguém, porque afinal de contas, todos nós de alguma maneira somos instrumentos de Deus, não é isso? Mas Deus tem me usado como seu instrumento só para 5, 10, 15 pessoas, o outro lá 5 mil, 20 mil, 200 mil. E aí a gente vai na parábola dos talentos, o sujeito que recebeu 5, multiplicou para 10. E o que deu? O Senhor disse para ele: servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. O outro também que recebeu só 2, multiplicou 4, menos da metade, a palavra foi a mesma: servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Quer dizer, o parâmetro ali não foi quantidade, mas fidelidade. Fidelidade, porque
Eles receberam os talentos para fazer o quê? Negociar com eles, é o que eles fizeram. E o sujeito que recebeu um, se ele tivesse apenas multiplicado mais um, ou quem sabe meio, ele receberia a mesma palavra de conforto. Porque o que Deus queria era fidelidade, não quantidade. Tá certo? Bom, então avançando aqui, né, a gente entra no dilúvio, tão conhecido, e eu quero falar um pouquinho, né, espero que dê para vocês verem aqui. Nós estamos, o dilúvio, conforme o quadro anterior, aqui é o ano da criação, o ano da criação. Então o dilúvio, ele acontece seguindo a genealogia de Gênesis. Eu já disse para vocês, quando a gente entra em questão de data, isso é muito variável, conforme o autor que você está lendo, conforme a linha de pensamento do autor, conforme uma série de situações. Então são datas aproximadas. O meu pastor falou que é 1656, e o outro lá falou que é 1658, herege, está ensinando heresia. Não, por favor, não é isso? Então aqui é uma coisa assim, vamos trabalhar com esse número, sabendo que isso pode ser variado. O dilúvio acontece aqui no ano 1656, até o ano 1657. Isso no ano da criação, porque o calendário judaico, ele começa do zero. Então, o ano que nasce o Sete, Adão tinha 130 anos, então ali é o ano 130. Só que o nosso calendário histórico, quando a gente volta para trás, a gente está no ano 2000, a gente volta até o ano 1 antes de Cristo, depois passa para o ano 1, nós voltamos até o ano 1 depois de Cristo, né? Ou o ano Domini, né? AD, ano do Senhor. Depois a gente passa para o ano 1 antes de Cristo. 1, 2, 3, 4. A questão de calendário é tão complexa que os estudiosos entendem que Jesus deve ter nascido no ano 4 antes de Cristo, né? Porque essa questão de calendário, ela tem esses problemas. Enfim, voltando para trás, nós estamos mais ou menos, no ano aproximadamente entre 2400 e 2200 antes de Cristo. Se nós estamos no ano 2020, 21, então aproximadamente 4.200, 4.400 anos atrás, bem aproximadamente falando. Então vamos falar assim, o dilúvio aconteceu cerca de 4.000 anos atrás. E cerca de 4.000 anos atrás, então nós temos essa história aqui, né? O que estava acontecendo nesse período, né? Então quero trazer um pouco do plano de fundo histórico. Hoje já se encontram aí, tudo que tem aqui, tudo que a gente vê nesse gráfico, nessa parte colorida, são informações que eu busquei em livros de história, tanto secular quanto livros de história escrito, histórias bíblicas, mas não histórias bíblicas no sentido, vou contar a historinha de Noé, né? Vou contar a historinha de Abel e Caim, não, no sentido de tentar pôr uma data e mostrar o plano de fundo do que estava acontecendo, tá? Então, hoje já se sabe que perto do ano 3000 já havia moradores na cidade de Jericó. Como Jericó é bem velhinha, né? Jericó, Megido, Ai, Gate, Laquis, são cidades que vão aparecer nas escrituras, são cidades bem antigas, por isso que hoje são feitas escavações, e o pessoal encontra, depois escava mais um pouco, encontra mais um pouco, escava mais um pouco, encontra mais um pouco, né? Porque, você imagina, você tem 5.000 anos de história, debaixo dos alicerces do que hoje a gente vê, então é muita coisa ali enterrada, tá?
a primeira cidade-estado, né? A primeira cidade que já assume uma característica assim de um certo poderio, uma certa estrutura, né? A cidade de Biblos. Onde? Na Palestina. Aqui, esse amarelo é a Palestina. O que estava acontecendo no Egito nessa época? As dinastias, né? Que a gente, quando fala lá dos faraós, né? Tanta dinastia, 10ª dinastia, 20ª dinastia. A primeira e segunda dinastia, elas são datadas nos séculos 32, de 29 a 32, né? Então, até um pouquinho antes aqui, é quando começam as primeiras dinastias dos egípcios. Na época do dilúvio já estava aqui, em torno da 7ª a 10ª dinastia. Nesse período aqui, mais ou menos de 2.500 anos antes de Cristo, nós já temos construído as pirâmides de Djoser, Quéops, Quefren e Miquerinos. Então as pirâmides são bem antigas. Então a gente vê que já nessa época, olha como já estava relativamente avançado, como a humanidade também avançou rapidamente. Um homem inteligente. Qualquer um que já viu documentários sobre as pirâmides, gente, ali tem uma engenharia fabulosa, né? E isso acontece, olha aqui, nós estamos falando do ano 1000 aqui, mais ou menos do ano 1200 a 1600 da humanidade, levando em conta que nós somos criacionistas e assumimos que o texto bíblico é a verdade, não é? Em 1000 anos a humanidade já foi capaz de construir pirâmides. Aí aqui na parte da Mesopotâmia, é importante porque daqui vem Abraão, né? Um rei muito famoso, o Gilgamesh. Nós já temos as cidades-estados sumerianas. E aqui, olha, o primeiro império da história, o chamado Império Acade, e o Sargão I, o primeiro imperador, mais ou menos na época aqui do dilúvio. Tá? Mas pastor, o dilúvio não destruiu tudo. Aí também é outra conversa, outra polêmica, né? Nós não vamos entrar nesse detalhe porque são tantas especulações. Tá? Isso aqui, como eu disse para vocês, isso aqui são os que os livros históricos trazem. Tá? O que está nessa parte de baixo, que é essa faixa branca, aí é o texto bíblico. Então essa aqui, na Grécia não há nada de interessante que a gente tenha conhecimento nos livros históricos. O que a Grécia era ocupada no tempo pelos minoicos, tá? E depois a gente vai ver como isso muda também. Alguma dúvida aí sobre o quadro? Bom, aqui eu peguei na internet, não vou dizer para você qual é a precisão disso aí, só para a gente ter uma ideia do tamanho da arca, né? Que está em côvados aqui no texto, mas aí mais ou menos 133 metros, 23 por 14. Não é um negócio tão grande não. O tamanho de um navio aí, eu acho que um navio tem até mais que isso hoje em dia. Esse quadro também, se você pegar o texto de Gênesis 6 a 8, a gente vai ver que o dilúvio ele começa no dia 17 do segundo mês. Não vamos achar que o segundo mês é fevereiro, tá? Ele é chamado de Shesvan, que pode ser certamente uma outra época do nosso ano. Então, no ano 1656, Noé com 600 anos, no dia 17 do segundo mês, começa o dilúvio, 40 dias de período de chuva forte, né? Então até o terceiro mês, dia 27 do terceiro mês, que é o mês de Kislev. Depois tem 150 dias, que dão 7 meses de chuva intermitente, então vai até o 9º mês de Sivan. A arca vai estacionar no monte Ararat, no dia 17 do 9º mês, né, esse mês de Sivan. Começa a aparecer os picos de montanha 73 dias depois, que é o 10º
mês do dilúvio, então no mês 11 aqui, mês de Elul, as janelas são abertas 40 dias depois, então no primeiro mês já do ano seguinte, né, Tisrei, um corvo é enviado 3 semanas depois, né, no segundo mês, e 3 pombas são enviadas nas próximas 3 semanas, a terra seca, a saída da arca, 27 do segundo mês, Shesvan novamente, quer dizer, no ano seguinte, 1657, né? Então, eu coloquei aqui embaixo, qual é a nossa dificuldade, né? Se você pegar aqui, ó, de 17 a 27, dá 1 ano e 10 dias. Só que o ano, naquele tempo, ele não era contado como a gente conta hoje, né? Porque o calendário lunar, se você contar o ano pelas fases da lua, ele dá uma diferença em relação ao ciclo do sol. Por isso que a gente tem um ano bissexto, por isso que tem mês que tem 31, tem mês que tem 30, e fevereiro que tem 28 ou 29, para compensar o ano bissexto, porque a lua, ela não faz o ciclo em 28 dias exatamente, se não me engano são 28 dias e 6 horas, uma coisa assim. Então existe pessoas que vão dizer o seguinte: não, o ano de dilúvio ele é um ano solar completo, mas pode ser que aqui esteja sendo contado em fases de luas, lunares, né? Por isso que é difícil trabalhar com precisão. Então, vamos falar assim, aproximadamente 1 ano. Seguindo o texto aqui, em dias, ele daria 1 ano e 10 dias. É um quadro que dá uma ideia bem, não dá exata, mas dá uma ideia bem assim, explicativa de todo o processo, né? De como funcionou aí o dilúvio. Bom, terminado o dilúvio, então eles saem da arca, aí nós temos a aliança, né? É importante a gente fazer uma menção, abra lá em 8:20, levantou Noé um altar ao Senhor e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar, e o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo o vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Abençoou Deus a Noé e aos seus filhos, e lhes disse: sede fecundos, multiplicáveis e enchei a terra. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar nas vossas mãos serão entregues. Tudo que se move e vive serve-vos-á para alimento, como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Bom, até aqui já é o suficiente. Nós vamos pular ali para o versículo 11, versículo 9. Eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência. Quero só destacar aqui, porque você pode estudar ali em algum livro sobre as alianças, é um tema bacana de você estudar, certo? Então nós já tivemos a primeira aliança, é conhecido como a aliança das obras, aquela que eu disse que Deus estabeleceu com com Adão e Eva, o da obediência. Aqui nós temos uma nova aliança, Deus estabelecendo agora uma aliança com Noé, né? A aliança de que ele não iria mais trazer essa destruição para a humanidade através, né, de qualquer fenômeno natural aí, né, ou pelas águas, tá? Conhecida também como aliança noética. Você pode fazer essa pesquisa depois no Google, vai aparecer alguns artigos lá que você pode ler, se quiser se aprofundar mais sobre essa aliança, que está valendo até hoje. O sinal, a gente vê de vez em quando aí, né? O arco-íris, tá? Ela está valendo, mas não no sentido de salvação, né?
céu, inferno, no sentido de preservação da humanidade, de que Deus não iria mais trazer destruição como ele trouxe, né, naquele momento. Aqui um quadro também fácil de achar na internet que mostra a descendência de Noé. Então a gente tem os 3 filhos, o Sem, o Cã e o Jafé, e aí vem aqui, né, os descendentes, tá? O que quero destacar aqui, os persas, os edonitas, né, descendentes de Esaú, os assírios, os árabes e os israelitas, os midianitas, moabitas, amonitas, sírios, todos eles estão vindo do mesmo ramo aqui, né? Então, há um parentesco bem ancestral aqui, mas há um parentesco. Se a gente pegar aqui árabes e israelitas, os árabes são descendentes de Ismael, né? Abraão teve 2 filhos, depois teve mais, né, com outra concubina, com outra esposa, perdão, mas o Isaac, que é o filho da promessa, da onde vêm os israelitas, né? Isaac tem Esaú e Jacó. De Jacó vem os seus 12 filhos que vão formar as 12 tribos de Israel. Mas antes disso, Abraão teve um filho com a concubina, né, com a serva da Sara. E de Ismael vem os árabes. Então eles são, né, árabes e judeus são parentes mesmo, né? Etimologia, né? Bom, aqui de Cã, né, então vem essa descendência. Canaã é neto de Noé, ele é depois amaldiçoado, inclusive está aí no texto, né? E vem aqui essa descendência. Olha, os habitantes de Canaã, com que Israel vai brigar tanto, né? Os heteus, jebuseus, amorreus, gigarzeus, heveus, arqueus, sineus, vem aqui da linhagem de Canaã, que é filho de Cã, filho de Noé. Filisteus, que também tanto, né, aparece na escritura em lutas, os egípcios. Há uma dúvida aqui sobre Babel e Babilônia, porque o Nimrod, né, parece que era o cara que estava dirigindo, governando, né, todo aquele movimento da Torre de Babel. E de Jafé, então vem aqui esses descendentes, né? Aqui vem os medos, que os medos, a gente vai ver depois que tem relação com os gregos, né? Mas tem o Império Medo-Pérsia, que a gente vai ver também lá na época dos reis, tá? Tá aqui. Então esse aqui é um quadro bacana para a gente ter uma visão mais ou menos aí, né? De como que a humanidade depois foi se espalhando e os povos, da onde vem surgindo os povos. Aqui é um outro quadro de uma maneira diferente, os descendentes de Cã, né? Então os babilônios, que vêm de Nimrod, os egípcios, que vêm desse Mitzrayim, né? Filisteus, vem aqui, esse casulo, os heteus, jebuseus, amorreus, gigazeus, heveus, arqueus, sineus, vem aqui do Et. E esse é o quadro dos filhos de Jafé, né? Então os medos vêm desse Madai, os gregos vêm de Javã, através desse Rodanim aqui. A Torre de Babel, só fazendo uma menção, Gênesis 1-9, o que é que se destaca nessa história da Torre de Babel? Orgulho e arrogância novamente. Então, o que acontece? Depois que a humanidade começa a se multiplicar, a partir dos filhos de Noé, o pecado está presente, e a gente vê se repetindo isso novamente. Gênesis 3:5 é o primeiro pecado que nós já falamos, o orgulho, né? Porque a tentação da serpente sobre Eva, e que certamente ela também passou para Adão,
a mesma ladainha da serpente, não, nós vamos ser como deuses, não como Deus, né? Vamos, sabe, ter conhecimento bem e mal, né? Como se conhecer o mal fosse uma coisa boa, né? Mas o orgulho e a arrogância de achar que não precisa de Deus, dá para viver, né? O Gênesis 4,17 é a história de Caim, porque Deus amaldiçoou Caim, de tal maneira que ele deveria se tornar uma espécie de um errante na terra. Um errante, porque foi feita uma marca em Caim, para todo mundo saber, esse cara é homicida. Só que o Gênesis 4,17 diz que Caim casou e construiu uma cidade. Um cara era para ser errante, e de repente constrói uma cidade e fica ali protegido por ela, né? Então, tipo assim, não, aqui protegido pela minha cidade, Deus não me pega, ninguém pode me pegar, né? Então, mostra que a arrogância, o Lameque, né? O Lameque também matou 2, né? E disse para as esposas, não, se havia vingança de 7 vezes sobre Caim, comigo aqui é 10 vezes 7. Então a gente vai vendo isso, né? Como que o orgulho e a arrogância, elas fazem parte da humanidade. Aliás, naqueles chamados pecados capitais, né? A mãe de todos os pecados é o orgulho. Continua sendo. A linhagem de Sem, Gênesis 11, 10 a 32, é importante a gente destacar pelo seguinte motivo, né? Porque é na linhagem de Sem que nós temos então Abraão, né? Então nós temos aqui o Noé, os 3 filhos, o Sem, que viveu 600 anos, aí começa a vir a descendência do Sem, né? O Arfaxado, sei lá. O Éber, é interessante esse Éber aqui, porque todos os descendentes de Éber são hebreus. Hebreus. Há um momento ali que o povo de Israel vai conquistar Canaã, e que lá havia hebreus. E diz também, quando eles saíram ali do Êxodo, alguns hebreus se juntaram com eles. Então você vê o parentesco, né? Porque Abraão é um hebreu também, né? Então esse Éber aqui interessante, o Peleg, o Reu, Serug, Naor, né? O Naor, que é avô aqui de Abraão, Terá, o pai de Abraão, e depois o Abraão, né? Essa aqui é a data do ano da criação. Então eu acho que aqui era para ser 1656, né? Não, tá certo, dilúvio, ano 1656. Aí quando chega aqui, ó, Abraão, ele vai nascer então no ano, isso aqui aproximadamente, pegando aqui essa genealogia bíblica, mais ou menos no ano 1948, 1950, ou seja, vamos arredondar. Abraão, ele nasce cerca de 2000 anos antes de Cristo. 2000 anos antes de Cristo, nós temos início então da história da salvação de uma maneira mais consistente agora, né? Então, mais ou menos aqui, Abraão viveu 175 anos, ele teve 2 irmãos, um Naor, que tem o nome do avô, e um outro chamado Arã. Com 75 anos de idade, ele vai de Arã para Canaã, né? Então isso aqui está datado nas Escrituras, a Bíblia vai colocar isso, a gente vai depois ver na próxima aula. Abraão, com 75 anos, ele vai de Arã e ele chega em Canaã com 75 anos. Mas ele vive mais 100 anos, né? O que a gente percebe nesse quadro também é a duração, né? Olha, esse aqui, né, o 100, 600 anos. Antes disso, naquela primeira genealogia, os caras estavam vivendo 800.
900. O Metusalém viveu lá 900 e tanto lá. Né? Aqui, ó, o Sem já viveu 600, né? Já dava para quebrar o INSS com 600 anos, né? 438, T4, 64, 239, olha, já deu uma baixada boa aqui, 63, 205, né? Olha só, né? Pô, Abraão viveu bastante, 175, mais perto do 100 aqui, né? Viu 600, né? Menos de um terço. Como que, né? Isso aqui é uma outra maneira de ver a linhagem de Sem, aqueles povos que nós já falamos aqui, né? Tá? Tem até o endereço que você pode conferir lá, ó. E o Naor, que é o irmão de Abraão, eu coloquei isso aqui, depois isso vai ser mais interessante nas próximas aulas, porque o Labão e a Rebeca, né, são descendentes de Naor, né, que é irmão de Abraão. Então há um parentesco entre Rebeca e Isaac. A gente vai ver isso depois nas próximas aulas. Bom, assim nós encerramos o chamado prólogo, e a partir da semana que vem nós entramos aí na segunda parte, que começa aqui em Gênesis 12, e na segunda parte o primeiro subtópico aí, a aliança da promessa, e vamos até ali mais ou menos Samuel, Saul, né? Quando começa a aliança do reino ali com Davi.